que você tem que fazer quando você vende o seu fundo imobiliário e obtém lucro? Letra A, comemora com a garrafa de uísque. Letra B, faz aquela farra no final de semana. Letra C, reinveste o lucro. Ou letra D, paga um DARF, documento de arrecadação de receitas federais. Eu não sei se você vai fazer uma das três primeiras opções, mas a quarta você é obrigado a fazer. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é simples apurar o imposto de renda e gerar um DARF para ficar quite com o leão. Já deixa um like aqui embaixo porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Você ganha dinheiro com os fundos imobiliários de duas maneiras. A primeira é com o recebimento dos rendimentos mensais, que são isentos de imposto de renda, e a segunda é pela valorização das cotas, ou seja, quando você vende as cotas por um valor maior do que você comprou, aí você tem que pagar 20% sobre o lucro. Ah, mas eu vendi menos de 20 mil reais, não interessa. Fundo imobiliário não é ação. A regra dos 20 mil reais vale só para ação, ou seja, se você vender até 20 mil reais de ação, você estará isento de imposto de renda. Com fundo imobiliário não tem essa não. Se você vender e tiver lucro, você tem que apurar o imposto de renda e pagar. E não é em abril quando você declara o imposto não. Depois que você vende, você tem até o próximo mês para apurar e pagar o imposto. Ah, mas eu posso dar uma de João sem braço e fingir que não tive lucro nenhum. Deixa eu te explicar uma coisa. Só que acontece o seguinte. Quando você tem lucro de venda no seu fundo imobiliário, sua corretora, o seu banco que você opera, ele recolhe na fonte o imposto apelidado de dedo duro. Esse imposto ele é irrisório, geralmente é de centavos. Ele na verdade existe justamente para que a Receita Federal saiba que você tem um DARF a ser pago porque obteve lucro na operação. Inclusive no extrato dos seus investimentos você vai ver lá descontado o tal do dedo duro. Lá ele vai aparecer assim. Aqui nesse meu extrato aparecem os rendimentos de fundos imobiliários que eu recebi em 14 de fevereiro, aqui em azul. E lá embaixo no final, olha o tal do dedo duro aqui. 65 centavos. Ele já foi recolhido automaticamente por causa de uma venda com lucro que eu fiz em 12 de fevereiro. Então se você parar para pensar bem, se você está pagando DARF, é porque você está ganhando na bolsa. Logo, se você estiver pagando muitos DARFs, maravilha, fique feliz. Você está ganhando muito dinheiro, parabéns. A pergunta é, como é que eu apuro e pago um DARF? Porque é você, investidor, que faz isso. E aqui você tem duas opções. Ou você entra no site da Receita, no Sicalc, ou você faz o procedimento pelo seu Internet Bank, que para mim é a forma mais prática de fazer isso. Lógico que para apurar o seu lucro e consequentemente seu imposto, você deve organizar suas movimentações de compra e venda em uma planilha Excel. Aliás, eu deixei uma no link da descrição que vai facilitar muito sua vida. A primeira coisa que você deve fazer é preencher uma planilha como essa, onde você vai inserir inicialmente as datas de compra, as quantidades, os valores das cotas, o custo total, né? E da mesma forma para os dados de venda. Vamos supor que você comprou o fundo MOL 11 em 3 datas diferentes por diferentes preços e quantidades. Aqui você insere a cotação do dia para conhecer a rentabilidade, aqui já descontados 20% do imposto, e avaliar se vale a pena ou não vender. Avaliou, acredita que é hora de vender, já vende e já preenche os dados. Aqui embaixo você coloca os valores da venda, do lucro e do rendimento mensal, que se equivale aos dividendos das ações. E se pagou ou não o DARF. Diga-se de passagem, a melhor coisa que você faz é pagar o DARF logo para não esquecer. Então, de posse desses dados prévios, você preenche agora os dados da planilha de apuração de imposto. Eu fiz uma adaptação da planilha do Ricardo Natali para poder apurar também o preço ponderado dos ativos. Ou seja, que nem no meu exemplo aqui, sabe aqueles ativos que você compra e tem em diferentes datas, com diferentes preços, diferentes quantidades? Então, nessa planilha você consegue apurar sem dificuldades porque ela te dá já o preço médio ponderado. Aqui estão as taxas cobradas que são consideradas no cálculo e ao longo do tempo precisam ser atualizadas, obviamente.
Agora você só precisa copiar e colar os dados de compra e venda, porque eu tive o cuidado de criar a planilha na mesma ordem, justamente para facilitar essa operação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui na planilha de apuração do imposto é colocar o fundo que nós vendemos, que no caso foi o MOL 11, e agora nós temos que inserir os dados de compra. Vamos no arquivo original, selecionamos os dados de compra e colamos nessa outra planilha aqui. Veja que a gente já tem um preço ponderado das diferentes datas, diferentes quantidades e preços. Agora nós temos um preço médio ponderado, né? Vamos fazer o mesmo para venda. Selecionamos, copiamos aqui e colamos na planilha do cálculo de imposto. Então, automaticamente, ele já gera aqui o valor do imposto a pagar. É importante ressaltar que caso sua corretora tenha cobre corretagem para fundos imobiliários, você coloca aqui o valor que ele muda também automaticamente. Então, essa é uma planilha, mostra o seu lucro bruto, seu lucro líquido, percentual. Então, é interessante. Beleza, agora você já sabe o valor do imposto. Vamos gerar o DARF. E como eu disse, a maneira mais fácil de fazer isso é através do site do seu próprio banco. No meu caso, eu vou fazer através do Bradesco. Vamos para um exemplo prático aqui. Você vai lá na opção de pagamentos e em tributos você vai ver lá DARF. Ao clicar você vai para a página do preenchimento dos dados. E aqui de cara a gente vê logo uma observação importante. É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10. Ou seja, se o imposto calculado por você for menor que R$10, você não consegue pagar o DARF. Tem que anotar e somar com outras operações futuras até ficar superior a R$10. Se for maior que R$10, tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte, senão gera juros e multa. Então você vem preencher agora os dados, né, propriamente ditos. Então você coloca o nome, o seu telefone, o período de apuração, que é o último dia do mês que você vendeu o ativo. No nosso exemplo é 29 de fevereiro de 2020. Você coloca o seu CPF, o código da Receita, nesse caso é o 6015, que ele se refere a ganhos líquidos na Bolsa de Valores. O número de referência você não coloca nada. Na data de vencimento é sempre o último dia útil do mês subsequente à venda, ou seja, se a gente vendeu em fevereiro, nossa data de vencimento vai ser 31 de março. O valor do principal, que é o que a gente calculou naquela planilha, né? No caso de multas e juros, como eu pago em dia, eu deixo zerado, multas e juros. E aliás, se você esqueceu e vai pagar depois do vencimento, aí eu recomendo que você gere o DARF pelo Sicalc da Receita para poder calcular multa e juros. E aí você obtém o valor total. Posteriormente você avança, coloca a sua senha e pronto. Depois de gerado o DARF é só pagar através do código de barras como qualquer outro boleto. Agora lembre-se que o imposto é sobre o lucro. Se você tiver prejuízo, você não paga imposto de renda. Na verdade, mais do que isso. Se você tiver prejuízo, ou seja, se você se desesperou e vendeu mais barato do que comprou, você anota isso na planilha, esse prejuízo. Porque você pode abater esse valor na próxima operação que você obtiver lucro. E aí você diminui seu próximo imposto. Se você pagar pelo Internet Bank, é importante você salvar numa pasta específica, com a data de pagamento e o nome do ativo. Porque a Receita, num período de 5 anos, pode te questionar a respeito do pagamento desse imposto. E assim você fica tranquilo, com tudo organizado. Você viu como é simples fazer isso através dessas planilhas e do Internet Bank? Como eu te disse antes, tenha em mente o seguinte: se você está pagando o DARF, é porque você teve lucro. Quem dera, na verdade, você tem imposto alto desses DARFs todo mês pelos lucros com vendas de fundos imobiliários. Concorda comigo? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Deixe seu comentário ou dúvida aqui embaixo. E se você gostou, deixe um like para que o YouTube também leve para outras pessoas. Para receber outros vídeos, é só se inscrever e ativar o sininho. E se você achar que ele também pode ajudar pessoas conhecidas, compartilhe. Vamos propagar conhecimento. Um abraço. Tchau.
okay.